Bom dia, turma. Aqui mais uma vez e hoje para a correção das atividades propostas na aula passada, das páginas 400 a 402. Peguem o material de vocês para acompanhar. Na página 400 e 401 está o texto para a interpretação das páginas seguintes. A primeira questão, na 401. A frase a seguir foi inserida logo abaixo do título da reportagem. Aqui tem a frase. A EMF Amorim Lima tornou-se um oásis para estudantes carentes de classe média. Leia a definição da palavra oásis encontrada em um dicionário eletrônico. Essas questões fazem parte de um texto que fala sobre uma reportagem numa escola que fez toda a diferença, apesar das adversidades. A primeira questão, já li um pouco dela, e continuando, aqui tem a definição de oásis. Substantivo masculino de 2 números. 1. Pequena região fértil em pleno deserto, graças à presença de água. 2. Derivação, sentido figurado, coisa, local ou situação que em um meio hostil ou numa sequência de situações desagradáveis proporciona prazer. Aqui tem exemplos. No meio cultural tão decadente, aquela escola era o minha mansarda é meu ó. A hora da terapia é um ó no dia dele. Então, assim, esse ó está no sentido figurado, né? O ó indica alguma coisa que você não gosta. A palavra oásis está aqui nos seus 2 significados, que é o significado literal, que é o real do dicionário, significado real do dicionário, e o sentido figurado, que é onde é empregada num contexto mais particular. A letra A, em qual dos sentidos ela foi empregada na frase? Definição 2, que significa local ou situação que em meio hostil ou numa sequência de situações desagradáveis proporciona prazer. Ou seja, quando fala que a EMF Amorim Lima tornou-se um oásis para estudantes carentes, é que quando se trata de estudantes carentes, isso quer dizer que eles não têm muito que contar com muita coisa. Então, esse oásis já é uma situação diferente que eles estavam tendo a oportunidade de conhecer. Projetos que levam à interação, projetos que fazem com que os alunos vão para a escola com mais prazer. Então, esse oásis está realmente no sentido figurado e a definição 2. A letra B. Por que a escola teria sido considerada um oásis? Como eu já falei, porque mesmo diante de tantas adversidades, a escola implementou o projeto de atividades interativas. Passando para a próxima página, a 402, a segunda questão. Rosiana Alves saiu aos prantos de uma reunião na escola em que estudava sua filha, por acreditar que naquele estabelecimento ela jamais teria voz. Explique o sentido dessa expressão empregada na reportagem. Vocês com certeza já ouviram falar nessa expressão, ter voz. O aluno precisa ter voz e vez. Mas o que isso significa? Que ela não poderia opinar em nada referente à escola. Ter voz é você opinar, é você ajudar, você ser útil a determinada situação. No caso aqui, ela não tinha voz, ou seja, ela não poderia opinar em nada em relação à educação, a projetos da escola. A terceira questão. A reportagem prossegue informando que amigos sugeriram a Rosiana que visitasse uma escola municipal na zona oeste de São Paulo. Sugestão que quase foi descartada. Aqui é para levantar uma hipótese, então cada um vai ter uma resposta diferente. Por que Rosiana considerou, a princípio, que a visita não valeria a pena? Essa questão, gente, a resposta é só uma sugestão. Cada um pode ter seu ponto de vista sobre tal questão. Pelo fato de ser uma escola pública,
essa é minha sugestão, mas como eu já falei, fica a critério de vocês, porque é uma hipótese. Quarta questão. Ao visitar a Escola Municipal Amorim Lima, outra mãe se surpreendeu com as atitudes maduras demonstradas pelos alunos. Por que ela se espantou com o comportamento dessas crianças? Na questão anterior, a sugestão da hipótese é que ela não queria visitar de início por ser uma escola pública, porque já imagina, uma escola pública tem bagunça, tem coisas que eu não vou querer para o meu filho. Então, quando ela chega no ambiente, ela fica surpresa. Por que que ela fica surpresa? Ela, no caso, ela pensou que, por ser uma escola pública, a desorganização seria certa. Então, essa resposta está resumindo o que eu acabei de falar. A quinta questão. A transformação na escola Amorim Lima não ocorreu de uma hora para outra. É claro, né? Pensou-se no projeto, avaliou-se o mesmo, depois veio toda uma organização para poder colocar em prática. A questão de os alunos também estarem mais próximos desses projetos. Então, esses projetos foram incluídos os alunos neles, na verdade. Na letra A, sublinhe na reportagem a frase que aponta o momento em que as mudanças se iniciaram. Um dia tomei uma atitude por conta própria e mandei retirar. Essa fala foi retirada do texto, onde a diretora, incomodada com a situação, ela retirou o portão, as grades, que fazia com que a escola ficasse parecida com uma prisão. Na letra B, assim como a mudança foi gradual, os eventos descritos na reportagem também não ocorreram em um só dia. Retire do texto expressões que demarcam a passagem do tempo. A gradação, do que se trata? Trata-se de uma situação que ela vai mudando aos poucos, não é uma coisa muito rápida. Ela vai acontecendo dia após dia. E isso não aconteceu apenas, é claro, na reportagem, mas na situação mesmo dentro da escola. Temos aí algumas expressões. Meses depois, no dia seguinte, no mesmo dia, certo? Dando continuidade à letra C. De que forma a presença dessas expressões contribui para a progressão do texto? Gradação, como eu já falei, é algo que acontece dia após dia. E como ocorreu essa mudança com a presença dessas expressões? Como que elas contribuíram? A mudança foi acontecendo gradativamente, ou seja, cada dia ocorria uma progressão. E essas expressões, elas estão dando ênfase a essa situação. Sexta questão. Quando a diretora Ana Elisa Siqueira mandou derrubar as grades da escola, um aluno dirigiu-se a ela dizendo: diretora, ainda bem que a senhora fez isso. A gente não é louco nem bandido para ficar preso. Esse comentário revela que se vivia ali uma inversão de valores. O que é uma inversão de valores? A escola, como todos nós sabemos, é um ambiente para educar de forma adequada, onde os alunos precisam, como eu falei no início, ter vez e ter voz. Mas não era o que estava acontecendo nessa escola de início. Essas grades davam impressão de que os alunos estavam num hospício, num presídio. Então, iniciou-se essa mudança pela retirada das grades pela diretora, e com isso o aluno, um dos alunos, fez esse comentário. Então, na questão 6, resumindo o que eu acabei de falar, a escola é um local de liberdade. Educar não significa praticar atos de rígidas disciplinas. A 7ª questão. A participação dos pais é de extrema importância para o bom funcionamento das escolas. Isso é fato. Conforme verificado nos casos do Japão,
que foi num texto anterior a esse, que vocês tiveram contato, até interpretaram, e eu corrigi em sala de aula, vocês vão ver aqui. E da escola do Japão e da escola apresentada na reportagem lida neste capítulo, explique com suas palavras de que forma as mães da comunidade passaram a participar do projeto pedagógico da escola Amorim Lima. Tanto na reportagem anterior do Japão quanto nesta, as mães decidiram, né, se envolver nesses projetos pelo fato de verificar, de se incomodar com tal situação que não era adequada, que não era boa para os seus filhos. Então, por não gostarem do que acontecia no recreio da escola, elas começaram a supervisionar os alunos menores. Isso é uma sugestão. Vocês podem também estar colocando outras respostas. Mas elas realmente se incomodaram com muitas coisas, mas viram que podiam iniciar essa mudança pelo recreio, ficando com as criancinhas menores, com os pequeninos, para que não acontecesse, né, alguma coisa que não seria desejada. A 8ª questão. Todas as reportagens que você leu até aqui têm um ponto em comum. Os projetos desenvolvidos pelos estabelecimentos garantem o protagonismo dos alunos. Pesquise o significado da palavra em destaque e comente a afirmação. No início do texto, tem um questionamento sobre a mãe ter saído de outra escola muito decepcionada por perceber que o aluno não tinha vez, não tinha voz. Quando ela passou a verificar esta escola da reportagem, dessas mudanças, que houveram essas mudanças, percebeu-se uma diferença em que os alunos, eles eram tidos, aliás, são tidos como protagonistas. Mas qual é o significado dessa palavra? Qualidade da pessoa que se destaca em qualquer situação, acontecimento, exercendo o papel mais importante dentre os demais. Portanto, os alunos das escolas citadas se destacaram por transformar situações indesejadas. Espero que vocês tenham compreendido, que não fique nenhuma dúvida, mas se ficar, a gente esclarece, eu esclareço depois. Então, vamos para a próxima atividade. A próxima correção faz parte do conteúdo infográfico que trabalhei na aula passada. Se ainda ficou alguma dúvida na hora da explicação, vocês vão tirar agora na correção da atividade. O gênero infográfico parece algo complexo, mas, na verdade, não é. Quando você começa a ver, a verificar, a ler, a interpretar, vocês vão perceber que não tem nada de difícil. Vamos ver aqui na página 412. O texto que você leu é um infográfico. O texto das páginas anteriores, 410 e 411. Observe as informações contidas nele e retome seu título. Uma escola para todos, porque essa escola pode ser considerada assim. Quando se fala uma escola para todos, é que há uma democracia dentro dela, que não só um grupo de pessoas tem acesso à sua parte física, mas também outros grupos. Então, está aí a resposta, porque é uma escola democrática, em que todos têm o direito de se locomover com autonomia e segurança. A partir da imagem, a partir do resumo que está no texto, que, como eu já falei na aula passada, o infográfico é um texto visual, tem-se essa resposta na primeira questão. Na segunda, considere os recursos de inclusão inseridos nesse infográfico. A segunda questão, a letra A, B, C e D, todas essas respostas ficam a critério de vocês. É muito pessoal. Então, eu vou passar para a terceira questão. A construção proposta no texto demonstra uma preocupação com a segurança de todas as pessoas, e não apenas com aquelas portadoras de alguma deficiência. Liste ao menos 3 recursos contidos no infográfico que aplicam a toda a comunidade escolar. No infográfico, mostra algumas situações
exclusivas para quem tem alguma necessidade especial, mas também tem outras que foram colocadas para um público geral. Então, estão aqui as 3. Faixa de pedestre elevada, quinas arredondadas, guarda-corpo na calçada. São as 3 imagens que estão expostas no infográfico, que é algo que é válido para todos. A 4ª questão. O infográfico fala em garantir segurança e autonomia para todos. O que se pode entender por locomover-se com autonomia? Autonomia é algo que você faz sem precisar de ajuda de outra pessoa, que você consegue fazer sozinho. Então, não precisar de alguém para se locomover, ou seja, fazer isso sozinho. 5ª questão. Considerando a forma de composição desse infográfico, o que você acha mais importante? A 5ª questão, a letra A, o texto escrito por ser mais relevante. O texto escrito, ele é relevante, mas não é o mais. As imagens, por serem mais esclarecedoras, também precisa-se de umas imagens bem visíveis, né, para poder entender-se o texto, mas não é só isso. As imagens, por atraírem a atenção do leitor, precisa não só as imagens atrair essa atenção, mas o título, o texto, o pequeno resumo que fica abaixo, os dados, né, as estatísticas, as porcentagens, tudo isso não são apenas as imagens. Ambas as partes precisam estar conectadas. Sim, infográfico é um texto misto, onde atrela o visual à escrita. Então, precisa-se de ambas partes. A letra D é a correta. A 6ª questão. Onde textos como esse costumam circular? Em jornais, revistas, sites. Qual a função principal desse infográfico? Divertir o leitor? Pode ser, pode ser. Provocar uma reflexão? Informar o leitor, orientar comportamentos. Esse infográfico que foi analisado, né, interpretado, ele serve para informar o leitor. A maioria deles. Por quê? Porque esse gênero, ele é um tipo informativo, instrutivo. Então, a resposta correta é a letra C. Espero que todos tenham compreendido essa correção. Se não, nas próximas aulas eu posso estar esclarecendo mais ainda. E até a próxima e um beijo em todos. Obrigada.